Eu não sei você, mas ministrar essa noite para mim é algo maravilhoso, sabe? O cumprimento de uma promessa que já havia desde antes de eu estar no ventre da minha mãe. E eu vim nessa noite trazer a existência sobre cada jovem que está me ouvindo, sonhos que existem desde antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Eu me encontrei com o meu chamado e hoje eu entendo que o meu chamado é despertar você para sair da onde você está e viver no centro da vontade de Deus, aonde Ele sonhou para você. E tudo que a gente está fazendo nesse ano é justamente para isso, é com esse propósito. Eu acredito verdadeiramente que cada um de nós aqui tem um projeto surreal de Deus para que a gente possa viver coisas que a gente não imagina, ir a lugares que a gente não tem ideia, alcançar pessoas que a gente ainda não entendeu, mas tudo isso já está no coração de Deus. Eu vim aqui nessa noite para despertar no teu coração o sonho que Ele tem para você. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você, meu irmão, vale a pena viver os sonhos de Deus, vale a pena. Sabe, você está me olhando aqui, alguns não me conhecem, você não tem a menor ideia de quem eu sou, de onde eu vim, da minha história. Eu não vim aqui hoje para falar de mim, mas quando a nossa vida é transformada por Deus, tudo aquilo que fala a nosso respeito, falam diretamente do que Deus fez. E se eu estou de pé aqui nessa noite para incendiar o seu coração, é porque há 10 anos atrás Deus fez algo que mudou completamente a minha história. Sabe, eu não passei 10 anos só vivendo coisas boas, eu tive desafios também. Eu passei dificuldades na minha casa, eu tive noites de choro. Eu tive momentos em que eu não sabia o que ia acontecer na semana seguinte, no dia seguinte. Isso não é algo que quando a gente aceita Jesus é retirado de nós. Mas o próprio Jesus diz o seguinte: permaneçam firmes, porque eu venci o mundo. O poder que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos foi compartilhado com cada um de nós. Então o que eu vim dizer nessa noite para você é o seguinte: existe muito mais de Deus para a nossa geração do que apenas encher igrejas. Existe muito mais de Deus para a nossa geração do que apenas fazer parte de movimentos jovens. Existe um sonho de Deus para você. É isso que eu vim te despertar nessa noite. Não é algo coletivo, é algo individual. Tem o seu nome na frente. Sabe, se sonhos tivessem cheiros, eu quero te dizer uma coisa: quando Deus fala a respeito dos seus sonhos, é o seu nome que Ele pensa, é o seu cheiro que Ele sente, é de você que Ele está falando hoje. Se eu pudesse falar o nome de cada um aqui, eu queria falar de forma individual. Danilo, esse é o sonho que Deus tem para você. Esse é o sonho que Deus tem para você, para você. Mas de alguma forma Deus vai usar a minha boca hoje, eu creio, para alcançar o teu coração. Você vai sair daqui tão incendiado para viver os sonhos de Deus, meu irmão, que a noite de hoje vai ser diferente de todas as outras. E o que vai te envolver não é ansiedade, não é medo, porque o novo às vezes assusta, mas é um amor furioso que vai te envolver de tal forma que nada mais faz sentido se não viver a vontade dele para você. É isso que eu vim fazer nessa noite. Eu passei a tarde ajudando a organizar aqui, eu fiquei preocupado. Que tipo de palavra eu posso compartilhar aqui? Eu falei com alguns jovens, eu falei, cara, eu sei que para alguns essa noite é uma oportunidade única de ter um encontro com Deus. Eu estou preocupado, eu não sei o que eu posso ministrar. E o que eu ouvi de cada jovem foi: ministra aquilo que está no seu coração. Ministra aquilo que para você é novidade. Há um ano atrás, mais ou menos, a minha história com os jovens dessa igreja começou porque pessoas acreditaram que a unção que Deus tinha sobre a minha vida valia a pena investir. Algumas pessoas que estão sentadas do seu lado talvez passaram por inúmeras decepções, talvez foram rejeitadas inúmeras vezes, mas eu vim aqui nessa noite dizer para você: Deus continua acreditando na unção que Ele colocou sobre a tua vida. Aquilo que Ele colocou não foi retirado e nunca será. Não depende de homens, não depende de circunstâncias, não depende da economia, não depende do seu humor, não depende de nada disso. Depende apenas de você crer que existe um sonho real de Deus para você viver hoje. André, mas eu não sei se está disponível, não sei se eu mereço. De fato, a gente não merece, mas Ele decidiu nos dar. Sabe, naquela cruz é quando os projetos e sonhos de Deus se tornaram acessíveis para cada um de nós, porque a palavra de Deus diz que Ele nos transportou do reino das trevas, e agora
nos colocou no reino do Filho do seu amor. Dizer sim para Deus é muito mais do que fazer parte de uma igreja ou de uma congregação. Dizer sim para Deus, meu irmão, é conectar o sonho que existe dele para você na eternidade, trazendo para o hoje. Você quer viver o sonho de Deus para você? Diga sim todos os dias para Ele, porque da parte dele nós já temos o sim e o amém. Essa é a minha oração nessa noite. Uma juventude avivada, uma juventude alegre, uma juventude que sabe que o entretenimento não rouba a nossa adoração, uma juventude que sabe dividir o papel que existe em cada coisa, porque quando a gente entender o papel que existe na nossa família, quando a gente entender o papel que existe da igreja, e quando a gente entender o papel que existe de Deus em cada um de nós, ninguém pode mais manter a gente aprisionado, porque a liberdade veio para nos libertar. E a Bíblia diz que se nós fomos libertos, verdadeiramente agora nós somos livres. Eu sinto o amor de Deus fluindo aqui através de mim, cara. Eu creio que Ele está te alcançando. Você está ouvindo um jovem de 28 anos desesperado para alcançar o teu coração, mas eu não posso fazer coisas que só o próprio Deus pode fazer. O homem pode compartilhar algumas coisas, mas quem convence o homem de fato é o Espírito Santo de Deus. E eu declaro o poder do Espírito Santo de Deus fluindo sobre a tua vida agora. Eu declaro corações quebrantados, toda resistência do inferno caindo por terra em nome de Jesus, toda distração, toda frieza caindo por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro sede e fome sobre cada um de nós da presença de Deus. Eu declaro toda expectativa sendo lançada na própria pessoa de Jesus nessa noite. Essa é a nossa declaração de fé. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, meu irmão. Eu preciso sair daqui com uma certeza, eu preciso dormir hoje com uma certeza no meu coração. Você ouviu tudo aquilo que Deus tinha separado para falar para você nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Aleluia. 10 anos atrás eu disse sim, e a minha caminhada com Ele começou. Deus começou a reescrever minha história, Deus começou a mudar os meus sonhos, os meus projetos, os meus pensamentos. Eu compartilhei o testemunho do Summer Camp do ano passado. Eu nunca compartilhei isso aqui. Sabe, duas pessoas que eu amava muito. Um deles, o meu primo que eu considerava como irmão que eu não tive. Eu tive a oportunidade de ganhá-lo para Jesus. Eu tive a oportunidade de trazê-lo para a igreja, de envolvê-lo. Eu via que o olho dele brilhava quando eu falava das coisas de Deus. Porque ele me conheceu antes e ele entendeu que só Deus poderia fazer o que estava acontecendo comigo. Só que um belo dia eu recebo uma ligação e eu descubro que esse meu primo não estava mais vivo. Uma ligação mudou completamente a minha história. E aí tempos depois eu perdi mais um irmão, o padrinho de casamento estava no meu altar junto com o Kezinho quando a gente casou, chorou muito, participou de grande parte da minha infância. E essas duas perdas para mim trouxeram um despertamento e eu entendi o seguinte: meu irmão, você não precisa perder nada para despertar no projeto de Deus para a tua vida. Isso trouxe para mim um senso de propósito tão grande, e é por isso que eu tenho me lançado nos projetos de Deus para os jovens, porque quando a nossa geração entender que não precisa perder mais nada para viver integralmente os sonhos de Deus, nada é capaz de nos deter, nem o inferno, nem a morte, nem potestades, nem doenças, nem enfermidades, nada é capaz de calar a voz de uma geração sedenta por Deus. Quero que você saia daqui, meu irmão, entendendo, você é um projeto de Deus. Você não nasceu do acaso, você não nasceu pela vontade do teu pai e da tua mãe. Você não nasceu sem querer, você foi gerado pelo próprio Deus. E Ele te ama. Você precisa entender que esse amor furioso não mediu distâncias. A palavra de Deus diz que nada foi capaz de nos separar do seu amor. Nada foi capaz de nos separar do seu amor. Hoje eu consigo falar com um pouco mais de propriedade para quem é filho, porque há 3 anos atrás eu tive a graça de poder ser pai. É impressionante. Você para no meio do dia, pode ser a correria que for, você pode estar fazendo o que for, pode ser o problema que for. Quando eu olho a foto da minha filha, para mim fica tudo mais leve, porque a alegria do pai está no filho. Você é filho, e Deus se alegra quando te vê buscando a Ele. Você é filho, e Deus se alegra quando você está perto. Você é filho, e por mais que o pecado tente te dizer que não, por
mais que algumas decisões que você tomou, talvez até o dia de hoje, tentam te provar o contrário, aquela cruz é para te lembrar que você continua sendo filho, não pelo que você faz, mas porque Jesus já fez. Não existe mais nada que nos aprisione, não somos mais escravos, mas nós somos filhos. Sabe, João diz que no princípio, eu quero te convidar, abra sua Bíblia em João capítulo 1, por favor. Faz o seguinte, pode manter apagado, deixa só no telão. Deixa só no telão. Acompanha comigo, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e esse veio para testemunho, para que ele testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Mas não era ele a luz, apenas testificava da luz. Ali estava a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu estou falando de você nessa noite, meu irmão. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas da vontade do próprio Deus. Eu termino essa passagem de João dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui. O que essa passagem diz, o que essa palavra diz é que a luz dos homens veio à terra, a terra que Ele próprio construiu, a terra que Ele próprio gerou, mas a terra foi incapaz de reconhecer que Ele era o próprio Deus. Aqui é interessante porque a Bíblia deixa bem claro que João Batista apenas preparou o caminho para aquele que era a verdadeira luz. João não era a luz, mas falava sobre a luz. Todos entendem isso? João não era a luz, mas falava a respeito da luz que viria. A letra dessa música a gente cantou no documentário, vocês vão poder ouvir depois. Fala que o mundo apagou a luz, mas agora ela permanece acesa dentro de cada um de nós. Sabe o que é maravilhoso? João Batista preparou o caminho porque ele dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, é chegada a hora, a luz dos homens está por vir. E se você ler um pouco sobre a vida de João Batista, você percebe que havia quase que uma angústia nele, havia algo nele que vai acontecer com você, com você, com você, aconteceu comigo. Só acontece quando o homem se conecta ao seu propósito. Isso se chama senso de urgência. Quando você entender o propósito pelo qual você foi gerado, você vai sentir um senso de urgência que nada mais vai roubar o teu tempo senão o projeto de Deus para você. Nada mais vai te frustrar senão o projeto de Deus para você. João Batista entendeu o seu propósito. Ele não era luz, mas ele falava a respeito da luz. Agora sabe o que é maravilhoso? Essa luz veio à terra que ele próprio criou. Essa luz caminhou no meio dos homens. Essa luz falava a respeito das coisas dos céus, do reino de Deus, mas o mundo não o conheceu, o mundo rejeitou, e o mundo pegou essa luz e colocou numa cruz. Através dessa redenção e da morte de Jesus naquela cruz, aquela luz que brilhava, não brilha mais agora apenas em um único homem. A luz de Deus que o mundo tentou apagar, brilha e é mantida acesa agora dentro de você. Sabe como a luz de Deus continua acesa? Quando você diz sim para Ele, e você agora é a própria luz de Deus aonde você for. Coloca a mão assim, ó, coloca a mão no teu ventre, meu irmão. Eu vou falar algumas coisas, eu declaro em nome de Jesus, o Espírito Santo testificando agora ao teu espírito. Eu quero trazer a existência. Ei,
Você foi gerado por Ele, você é amado por Ele, você é aceito por Ele. A luz de Deus está em você, porque Ele veio para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu declaro sobre cada jovem aqui nessa noite que a presença de Deus é suficiente para que haja total manifestação daquilo que Ele sonhou antes que nós viéssemos à terra. Nós não somos mais aqueles que falam a respeito de Jesus que está por vir, mas nós temos a própria vida de Deus dentro de nós hoje. Nós te agradecemos, Pai, por isso. Nós te agradecemos pela Tua graça. Nós te agradecemos, Pai, porque nós carregamos dentro de cada um de nós a Tua vida. Aleluia. Isso é maravilhoso. Você carrega dentro de si a própria vida de Deus. Sabe, há um ano atrás, a gente declarou nesse mesmo lugar: uma revolução está nascendo. E sabe o que é interessante? Eu lembro que quando a gente falava a respeito dessa declaração, vocês estão comigo, amém? Quando a gente falava a respeito dessa declaração, para alguns isso gerou esperança. Alguns creram nessa verdade. Alguns poucos talvez possam ter acreditado que era só um slogan, uma frase de efeito, uma jogada de marketing. Eu tenho certeza que algumas pessoas talvez tenham até questionado quem esses jovens pensam que são para iniciar uma revolução. Mas quando a gente declarava há um ano atrás que uma revolução está nascendo, a gente não falava a respeito de ideias que a gente tinha, mas a respeito de projetos que o próprio Deus estabeleceu. Sabe, quando a gente declarava uma revolução está nascendo, por mais que os nossos olhos não conseguissem ver, por fé existia uma convicção no nosso espírito que você faria parte dessa revolução. Sabe aquele amigo que você convidou e não pôde vir ou não quis vir? Ele continua fazendo parte dessa revolução e vai chegar o tempo dele chegar aqui e ser tão tocado por Deus que ele entenda que nada mais faz sentido senão viver a vida de Deus. Sabe, eu estou falando para jovens aqui, e eu sei que são muitos, nem todos estão aqui, mas que ao longo de um ano foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Jovens que se reconciliaram com Deus, jovens que decidiram ter uma vida com Ele, jovens que entenderam o chamado, despertaram para a vontade dEle. Vocês fazem parte disso. Nas primeiras reuniões não eram nem 10 jovens, hoje são mais de 60, e eu digo que nós representamos toda uma geração. Nada é capaz de deter aquilo que o próprio Deus começou. Mas afinal, que revolução é essa? Que revolução é essa? Vocês não enchem ainda uma igreja. Vocês são conhecidos em alguns lugares do Brasil, mas a relevância não é tão grande assim. Eu vim para te explicar um pouco o que significa a revolução. A revolução que nós cremos e declaramos não está ligada a números. A revolução que nós cremos e declaramos não está ligada àquilo que a gente posta nas redes sociais. Mas a revolução que nós cremos e declaramos, ela começa dentro de você. André, estou sentindo algo diferente, cara. Tem uma revolução nascendo dentro do teu espírito hoje. Cara, eu comecei a sonhar tem 2 meses desde que eu me envolvi, eu estou no GC, eu estou começando a ter vontade de me lançar mais. Uma revolução nasceu no teu espírito. Preste atenção, a revolução que nós declaramos não fala a respeito apenas de parecer algo grande, mas da grandeza de Deus dentro de você, mesmo sendo pequeno. Deus vai fazer coisas incríveis nessa geração, e eu creio que eu vou ver com os meus olhos pastores sendo levantados aqui, que vão influenciar toda a nação. Eu creio nisso, isso é uma verdade no meu coração. Eu creio que os pais que estão sendo gerados aqui, quando chegar o tempo de serem pais, vão ser pais melhores, porque tiveram experiências com Deus enquanto ainda eram jovens. Mulheres melhores, jovens que não negociam mais por qualquer apelo do namorado, porque entendem o peso da santidade de Deus. Jovens que entendem o propósito de se manter santos e ver o mundo completamente corrompido. A nossa declaração de revolução diz respeito a você, que talvez tenha alguém deprimido na tua casa, mas você se esforça para estar aqui todo sábado. Só você sabe o que você passa para estar toda sexta no GC. Essa revolução te alcançou, meu irmão. E a gente se alegra porque há um ano atrás nasceu uma revolução. E hoje a gente pode declarar que existe muito mais de Deus por vir, né? Eu estou tentando olhar para o time aqui, porque senão eu vou me emocionar. Eu fiquei lembrando hoje, há um ano atrás, quando a gente estava aqui, nesse palco, nesse altar,
Todo mundo ajoelhado aqui, pastor Felipe abençoando a gente, a pastora Maria abençoando. Eram, sei lá, 15, 20 jovens, cheios de expectativa, ansiosos. Eu vi brilho no olho de cada um, a gente estava muito nervoso, feliz, a gente estava, não tem como explicar, era uma mistura de emoções. Agora chegar aqui depois de um ano e poder dizer que valeu a pena, não tem nada que pague, sabe? Cada reunião da intercessão clamando pela tua vida valeu a pena. Cada ensaio do louvor, 2, 3 vezes na semana, dependendo da época, valeu a pena, porque quando eles vêm aqui e ministram, você percebe a vida de Deus fluindo em você, através de você. Cada sábado meu, que eu cheguei bem cedo no casarão e fiquei o dia inteiro gerando no espírito aquilo que eu queria ver manifesto no culto, mesmo sem ver minha filha, mesmo sem estar com Kezinha aos sábados, para a gente só se encontrar na hora do culto, valeu a pena, porque você é fruto desse esforço. Agora, o meu convite nessa noite é o seguinte: existe uma geração lá fora que está além dessas 4 paredes e quer ter um encontro que você teve. Agora você precisa se manifestar, você precisa se posicionar para que daqui a um ano você vire para cada um de nós e diga: sabe, há um ano atrás algo nasceu no meu coração e hoje eu vejo vidas rendidas e eu posso dizer: valeu a pena me lançar nos sonhos de Deus, valeu a pena cada esforço. Você está aqui, você é fruto disso. Eu já estou quase terminando, eu queria poder ficar mais uma hora ministrando coisas ao teu coração, mas a gente tem que terminar. Mas o que Deus começou nessa noite não vai terminar nessa noite. Eu creio que jovens aqui vão despertar para um propósito maior. Eu creio que jovens vão sair daqui completamente incendiados para se lançar nos sonhos de Deus. Sabe, talvez você tem expectativa de que a gente venha ministrar coisas que ainda não foram ministradas. Talvez Deus esteja esperando que você se levante para ministrar sobre isso. Coisas que a gente não consegue fazer, você foi gerado por Deus para fazer isso. Sabe aquilo que está faltando? Você foi gerado por Deus exatamente para isso. Enquanto você passear por qualquer outra área da tua vida, não vai fazer sentido, porque o teu encaixe só funciona quando você se conecta ao propósito inicial de Deus para você. Eu vou tentar definir um pouco o chamado, com algo que a Tal compartilhou ontem e mexeu muito comigo. Entenda algo: o teu chamado antecede a tua geração. O teu chamado antecede a tua história. Eu vou um pouco além: o teu chamado antecede a tua existência. Sabe por quê? Tudo que Deus faz tem um propósito. Quando você foi gerado por Deus, já existia uma necessidade a ser suprida. Você foi gerado para suprir isso. Sabe a história de José? José foi cativo, José foi vendido como escravo. Só que chegou um momento em que ele se conectou ao projeto inicial de Deus. José foi canal de provisão não só sobre a sua família, mas sobre toda a terra do Egito. Sabe por quê? Aquela necessidade já existia na eternidade. José foi gerado para isso. E a minha pergunta é: para que você foi gerado? Quando eu falo de chamado, o que está gritando no teu coração? O que ecoa no teu coração? O que te dá vontade de levantar agora e sair fazendo? Cuidar de pessoas? Então, se em nome de Jesus, se posicione e vai cuidar, porque tem pessoas esperando o teu cuidado. O que age no teu coração? Falar do amor de Deus nos hospitais. Os hospitais estão cheios, esperando que pessoas possam ir lá e fluir a própria vida de Deus. Em qualquer área que você imaginar, existe um projeto de Deus específico para que a igreja se posicione como igreja. Eu não estou em todos os lugares, eu não fui chamado para todas as coisas, mas cada um de nós, sim. E quando a gente se posiciona e se une, meu irmão, quem é capaz de deter a nossa geração? Quem é capaz de deter a nossa geração? Quem é capaz de calar o nosso grito? Quem é capaz de cessar a nossa sede? Aleluia, eu estou fechando essa palavra, mas eu quero antes compartilhar algo com vocês. Para cada um aqui, presta atenção, eu já estou finalizando. Quando José começou a ter os primeiros sonhos, ele entendeu que ele seria usado por Deus como um canal de provisão.
Sabe, quando Deus permite que a gente sonhe, Deus sempre compartilha com a gente qual é a essência do nosso chamado. Entenda isso, preste atenção, por favor. Os sonhos que Deus começou a gerar no teu coração dizem respeito a qual é a essência do teu chamado, para que você foi chamado, assim como foi com José. Mas existe um processo para isso, existem desafios no meio do caminho, existe uma multidão tentando te parar. Se eu fosse parar por conta da multidão, eu não tinha chegado no culto hoje. Se eu fosse parar por conta da dificuldade, eu não tinha chegado no culto hoje. Tudo vai tentar te parar, as circunstâncias vão tentar te parar, a sua família vai tentar te parar muitas vezes, parentes que não entendem o projeto que Deus tem para você, pessoas vão tentar te frustrar, te desanimar, vão tentar liberar mentiras sobre o teu coração, mas preste atenção, quando Deus compartilha sonhos com o homem, Ele compartilha apenas a essência do que Ele tem, mas Ele não diz para a gente qual é a dimensão. Quando José sonhou lá atrás, ele entendeu, Deus vai me levantar como um canal de provisão sobre a minha casa. Mas anos depois, Deus revelou para ele qual era a dimensão. José, não é só sobre a tua casa, mas é sobre toda a nação. Tem jovens que estão me ouvindo falar aqui, presta atenção. Estão pensando assim, cara, Deus tem um chamado para mim, é maravilhoso. Eu quero te dizer, é muito mais do que você imagina, muito mais. Eu poderia usar todas as palavras, não conseguiria gerar no teu coração a dimensão do que Deus tem para você. Porque eu sei que daqui a 10 anos eu vou sentar numa cadeira, pezinho, não vou estar tão velho, mas eu vou sentar numa cadeira e eu vou ouvir ministrações, eu vou ver DVDs, eu vou ouvir falar de coisas que surgiram com pessoas que estão aqui nessa noite. Daqui a 30, 40 anos eu vou lembrar. 2015 nasceu uma revolução em Niterói, ninguém foi capaz de parar, não tem como dimensionar. Sabe, eu recebi mensagem hoje de pessoas de outros países, só para você entender. Hoje eu recebi mensagem de pessoas que nesse ano nunca falaram comigo, mandaram uma mensagem falando assim: continuem nesse propósito, vocês têm inspirado a nossa igreja. Você tem noção do reino espiritual, o que é você inspirar a igreja do Senhor? Você tem noção do que é inspirar líderes de jovens a permanecer no propósito? Você tem noção o que é inspirar jovens a se lançarem no seu chamado? A gente não tem noção do que é isso, mas é para isso que você foi chamado. Pessoas vão ver Deus fluindo através de você e vão se inspirar em você. Pessoas vão ver projetos de Deus se concretizando e vão acreditar que é real o que aconteceu com você. Eu quero fechar essa palavra lendo o nosso manifesto, aquilo que a gente declarou nesse documentário. Eu quero te convidar, quando você chegar em casa, esse documentário amanhã está disponível no YouTube, compartilhe com outras pessoas, acredite nessa revolução. Ela não nasceu no coração de homens, ela foi gerada pelo próprio Deus e ela quer alcançar essa cidade. Depende de você se posicionar, e eu creio nisso. Quantos creem que nós somos a resposta de Deus para essa geração? Aleluia. Eu quero compartilhar com você esse manifesto. Diz assim: nesse exato momento o sol está nascendo em algum lugar, e a todo momento o novo surge, somente para nos lembrar que a graça foi renovada, novos caminhos foram propostos, novas histórias começaram a ser escritas, e há um ano atrás nascemos, e assim como toda manhã experimentamos algo novo e real, um novo caminho. Ninguém pode imaginar o que virá pelo caminho após a primeira curva, e certamente não seremos capazes de traçar a rota que vivemos hoje. Mas não somos nós que guiamos o barco. Como compreender esse emaranhado que apenas nos tornamos parte? Todas essas rotas que se cruzam em nossas histórias. Sabe, é inacreditável afirmar, mas por trás de todo esse aparente caos existe uma ordem impecável. Hoje, muitos procuram um discurso que os possa representar, e em nossa busca nós encontramos um caminho, e nele nós encontramos a verdade e a vida. O nosso trajeto é repleto de sacrifícios e consequências que não nos levaram a lugar algum, até entendemos que para haver liberdade é necessário que o preço seja pago, e ele foi pago. Enquanto a nós não entendemos o motivo, mas aceitamos o benefício de sermos livres, e encaramos o desafio de mostrar com a nossa própria vida o verdadeiro sentido do amor que se chama Jesus. E em toda a terra está a sua glória, e em nós a manifestação. Nós somos nós somos
começou uma série no início desse ano falando sobre o que pode parar você. E eu quero falar hoje sobre uma das áreas que pode parar você. Nós acreditamos que entender o que pode nos parar é tão poderoso, e em algumas etapas até mais poderoso do que saber o que pode nos mover. Nem todo mundo que está parando no meio da jornada de fé porque não quer caminhar. Tem muita gente parando porque não sabe o que está sabotando a tua jornada. E eu quero pregar sobre uma dessas chaves nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Eu preciso de pelo menos 30 incendiários aqui nessa noite, 50 incendiários. Vocês estão aí? Eu queria pedir para que ninguém se mova nos corredores e para que nada tire a tua atenção, porque alguém se movendo aqui não vai mudar nada na tua história, mas o espírito de vida se movendo dentro de você é o que vai transformar toda a tua jornada de fé. O que pode parar você? Hoje eu quero falar sobre falta de sonhos. O que pode me parar? Você pode declarar isso comigo? Diga, o que pode me parar nesse ano? Diga, é se eu parar de sonhar também. Agora diz com autoridade, diga, mas eu vou sonhar ainda mais alto do que eu sonhava até aqui. Diga, meus sonhos serão ainda maiores do que os sonhos que eu tinha até aqui. Tem 5 sonhadores comigo nesse auditório, eu estou preocupado. Tem alguém que tem sonhos grandes em Deus? Eu pedi para que a gente compartilhasse essa parte do discurso do Martin Luther King. Eu acho lindo esse trecho. Ele diz, eu tive um sonho hoje. Eu tive um sonho que um dia todo vale será exaltado, toda colina e montanha serão rebaixadas, os lugares acidentados serão tornados planos e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada e toda a carne o verá junto. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé com a qual eu volto para o sul. Com essa fé seremos capazes de extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé, seremos capazes de transformar as discórdias estridentes da nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com essa fé, seremos capazes de trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, irmos para a prisão juntos, lutar pela liberdade juntos, sabendo que um dia seremos livres. I have a dream. Você pode aplaudir e celebrar a memória desse homem? Eu quero celebrar as famílias que estão conectadas também, Eslovênia, Paraguai, Emirados Árabes, Uruguai, Liechtenstein, ou seja, como se fala esse nome, I don't know, Irlanda, França, México, Suécia e Cuba conectados agora também. Já somos quase 4.000 famílias conectadas e não para. Eu tenho um apelo para você nessa manhã, sonhe grande. Sonhe grande. Sabe qual é a graça de sonharmos grande, irmão? Quando a gente começa a sonhar grande, a gente é levado para uma atmosfera em que a gente não consegue mais fazer por nós mesmos. A gente começa a entrar numa zona em que esse sonho só pode se tornar real se o próprio Deus fizer por nós. E é esse o caminho de milagres que Deus tem para nós. A gente se esqueceu, talvez em algum momento na jornada, que o que Deus nos chamou para viver é o sobrenatural, supernatural. É algo que não é normal, não é habitual, não é comum, não é ordinário, não faz sentido, não tem lógica, a física não explica, a gravidade não explica, as leis naturais não explicam. Na verdade, pelo contrário, elas têm que ser contrariadas, confundidas, elas têm que ser confrontadas, envergonhadas. Isso é caminhar por fé. O problema é que a gente, sem perceber, a gente está conseguindo crer desde que faça sentido, pessoas concordem, faça a lógica, as contas fechem. Isso não é fé. É importante sermos planejados em relação ao futuro, mas dentro do nosso plano, tudo tem que começar por um pressuposto: o Deus do sobrenatural vai me surpreender. Temos que saber para onde estamos indo, sim. Mas antes de começarmos a correr, a gente tem que sair de um ponto em que a gente sabe para onde Deus está nos convidando a chegar. Não tem a ver com planejarmos e fazermos estratégias, porque o nosso ano pode ser transformado do nada, de cabeça para cima, como foi 2020. Quantos planos foram frustrados? Quantos planejamentos foram quebrados? Quantas resoluções de final de ano foram completamente anuladas, canceladas? Mas quando parecia que tudo estava fora de controle, Deus nos surpreendeu, mostrando que Ele continua sendo Deus. A soberania de Deus, irmão, faz com que quando nada mais faça sentido para a gente, Deus começa a revelar que sempre fez sentido para Ele. Eu quero te fazer esse convite: comece a sonhar sonhos que só Deus poderia
fazer por você. Irmão, Davi, a gente olha para a história de alguns heróis da fé e é interessante, só Deus poderia ter feito Davi reinar. Só Deus poderia ter feito José governar. Só Deus poderia ter aberto o mar para o povo passar. Só Deus poderia ter feito Jesus ressuscitar. Só Deus poderia ter feito você. Só Deus poderia ter feito você. A ciência, ainda muito confusa, tenta explicar que através da evolução, uma microcélula se multiplicou e tornou todas as espécies que a gente conhece reais. Isso é tão absurdo, mas é mais fácil para quem não crê no poder de Deus, crer numa teoria como essa do que entender que existe alguém superior a todos nós, que criou todas as coisas e passeia na eternidade. É mais fácil entender que uma microcélula transformou ao longo do tempo homens, mulheres com estilos diferentes, vozes diferentes, cores de pele diferentes, animais diferentes, e todas as cascatas e todas as planícies e o pôr do sol e tudo que existe nisso aconteceu por causa de um Big Bang. Eu vou te explicar o que é o Big Bang. O Big Bang é o haja de Deus dizendo: haja luz, haja criação, haja o novo. O Big Bang nada mais é do que tudo aquilo que existe se curvando a um Deus que já existia, quando nenhum de nós sabia o que Ele era, o que Ele fazia, o quem nós éramos. Antes de tudo isso que a gente consegue tocar e existir, Ele já era Deus. Quando tudo que é natural for confundido, Ele continua sendo Deus. Você está comigo ainda? Diga amém. Irmão, esse precisa ser o nosso estilo de vida, supernatural. Esse é o nosso lifestyle, esse é para isso que a gente nasceu. É crermos no impossível, é vermos o invisível, é tocarmos o intocável, é tratarmos as coisas que não são como se já fossem. É natural para nós. Para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus, é o que a Bíblia fala. Cara, vocês são loucos, vocês estão pensando que no meio do Covid pode existir um romper? Não só pode, como aconteceu e não vai parar. No meio do Covid é possível prosperar? É possível prosperar. No meio do Covid é possível avançar? É possível avançar, porque Deus não depende dos cenários para fazer, Ele confunde os cenários e Ele cria novos cenários. No meio da Babilônia, Deus fez coisas grandes. No meio do deserto, Deus fez coisas grandes. No meio da fornalha, Deus fez coisas grandes. No meio de uma cova de leões, Deus fez coisas grandes. No meio da prisão com José, Deus fez coisas grandes. No meio do inferno, ao terceiro dia, Deus chamou Jesus de volta à vida e Ele ressuscitou. Talvez você está dizendo: o cenário não é o melhor, André. E a minha pergunta é: existe algum cenário mais difícil do que o próprio inferno? O meu cenário não é o melhor, André. Paulo e Silas louvavam e as cadeias se romperam. José aguardava pela promessa e a promessa se cumpriu. Davi fazia o que Deus o chamou para fazer. Enquanto pastoreava, Deus o ungiu a rei. Não importa o cenário que você está, irmão, o Deus de milagres pode mudar completamente a nossa história. Eu quero falar sobre sonhos porque eu fui enviado por Deus para pastorear uma geração que parou de sonhar na terra dos sonhos. Muitos de nós, iludidos pelo American Dream, viemos entendendo que um sonho americano tem mais sentido do que um sonho de Deus. E é por isso que tem muita gente, eu falei isso na semana passada, que achou que mudar de geografia mudaria a tua história. Irmão, se você está deprimido no Brasil, você só vai ficar deprimido em dólar. Se você está deprimido no Brasil, você só vai ficar deprimido em euro. Não é a moeda que muda a tua história, não é a geografia que muda a tua história. Existe um Deus que muda histórias. E Ele muda no cativeiro e nas nações mais prósperas também. Ele muda em meio a leitos de hospitais e Ele muda quando tudo está conveniente também. American Dream. American Dream. Quantas pessoas desiludidas com esse sonho americano. Eu prefiro God's Plan. Existem planos de Deus. Existem sonhos de Deus. Existem promessas de Deus. Salmos 145 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. Então uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Irmão, eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. Eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. Tem um movimento de oração nascendo no coração da nossa igreja. Tem uma igreja global nascendo no coração de um bairro haitiano em Miami com brasileiros. Eu não sei se você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui. It's global.
vou usar alguma das poucas palavras que eu aprendi essa semana, ok? It's global, powerful, supernatural. Tem algo novo nascendo no coração de Miami, tem algo novo nascendo no coração de Little Haiti, mas eu quero que você entenda que Deus está mais preocupado com que algo novo nasça no seu coração primeiro. Tem uma citação do Bill Johnson, ele diz: pessoas transformadas transformam cidades, cidades transformadas transformam estados, estados transformados transformam nações, nações transformadas tocam a terra. Já somos quase 25 nações conectadas exatamente agora. E eu quero te fazer um convite a pensar nos próximos dias o que é impossível para o Deus impossível. É para esse lugar que Deus quer te chamar. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. Você é empresário, sonhe grande, volte a sonhar. Você é missionário, volte a sonhar. Você tem um chamado pastoral, volte a sonhar. Deus te prometeu uma família, parece impossível, volte a sonhar. Filhos que ainda não foram gerados estão esperando você dar nome para eles. Nações que ainda não foram tocadas estão esperando você orar e se posicionar para alcançá-las. Irmão, existe algo poderoso em Deus, novo em Deus, que ainda não aconteceu, porque você ainda não deu os primeiros passos de fé. O meu convite, o meu conselho, o meu clamor para você nessa manhã é: não pare de sonhar. A única coisa que pode parar a igreja é se o inferno tirar de nós a esperança da glória, tirar de nós a alegria, na certeza de que Deus pode todas as coisas. Martin Luther King tem uma frase que eu sou apaixonado, ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa em 2021, irmão, não é o tamanho da crise, mas é a ausência da voz profética da igreja. O que me preocuparia em 2021 não é o tamanho do rombo financeiro, mas é a ausência das nossas sementes de generosidade, de fé. O que me preocuparia em 2021 não é, irmão, a ausência de toda essa epidemia, mas é nós nos esquecemos que Isaías 53 continua sendo real hoje. O que me preocuparia em 2021 não é se um novo lockdown fechar as portas da igreja, é se nós fecharmos as portas do nosso coração para a voz da igreja. O que me preocupa não é o que pode acontecer naturalmente, mas é se a gente se esquecer que Deus continua agindo sobrenaturalmente. Sonhe grande, irmão. We have a dream. You have a dream. Amen? Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A palavra está dando um convite para a gente, está dizendo aí: a luz de Deus em você vai brilhar, e as pessoas vão enxergar Deus porque vão enxergar você. As pessoas vão acreditar no que Deus pode fazer porque vão ver o que Deus pôde fazer em você. Essa é a dinâmica, irmão. As pessoas vão ver você tão apaixonado que vão se apaixonar. As pessoas vão ver você tão incendiados que vão se incendiar. As pessoas vão ver vocês tão satisfeitos que elas vão querer se satisfazer também. Tem uma frase de Norman Vincent Peale, ele diz: mire na lua, que mesmo que você erre, cairá entre as estrelas. Esse autor, ele é muito conhecido por ter várias teorias sobre pensamentos positivos. Eu não vim pregar sobre positivismo hoje, eu vim pregar sobre fé. Amém? Mas é interessante como alguém que pauta toda a sua vida em construir uma eu vou botar entre aspas, ok? Uma teologia positivista, conseguiu entender algo que nós como cristãos talvez ainda não tenhamos entendido, ou a gente esquece dependendo da estação que a gente está. Ele diz: mire tão alto, irmão, mire na lua, porque se você errar, você ainda estará entre as estrelas. O problema é que a gente está o tempo inteiro ressignificando os nossos sonhos para que caibam dentro daquilo que as nossas mãos podem fazer. Eu não sei você, irmão, algum tempo atrás eu abri mão de viver aquilo que eu consigo fazer. Não é o que Deus tem para mim. Se dependesse do que eu posso fazer, não pastorearia, não escreveria, não pregaria, não clamaria, não oraria. Se dependesse do que eu posso fazer, provavelmente nem de pé mais eu estaria. Até que algum tempo atrás eu falei: Deus, eu não quero mais o que eu tenho para mim, eu quero aquilo que você tem para mim, eu quero tudo que você tem para mim, eu quero cada palavra, cada promessa, cada milagre, cada passo de fé, eu quero tudo que você tem para mim. Alguém pode dizer isso nessa manhã? Diga: Pai, eu quero tudo que você tem para mim. Diga: cada sonho seu vai se cumprir. Declare isso com autoridade. Diga: cada promessa tua vai acontecer. Diga: tudo o que você tem para mim
Eu recebo pela fé, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero te convidar a voltar a sonhar, irmão. A gente faz parte da única espécie em toda a criação que tem a capacidade de sonhar. Tem alguém aqui que é pet friendly? Você é apaixonado por cachorrinho, por alguns animais? Ok. A gente vai começar um pet friendly service em breve, porque o que tem de cachorrinho brotando aqui não é brincadeira, irmão. Quantos acham que seria uma boa, um culto só pra galera aqui? Vamos pensar nisso. Lê, me ajudem, vamos pensar nisso. E dependendo do quanto a pessoa gosta de animais, ela vai te falar, cara, eu tenho certeza que ele me entende. Você já viu isso? Eu tenho certeza. Eu falo com ele, ele me obedece. Mas vai além de obedecer um sinal. Ele entende o que eu estou falando. Tem pessoas que acreditam até que o seu animal até se converteu. Não, eu prego para ele. Tem um amigo lá no Rio que ele falou que o cachorro dele tinha um chamado evangelístico. E por onde passava, pregava para os outros cachorros também. Cada um com a sua loucura. Mas o ponto que eu quero chegar é, por mais que animais possam perceber algumas coisas, eles conseguem discernir ambientes, eles conseguem perceber quando a gente está triste. Existem alguns estudiosos que acreditam que eles conseguem até pelo olfato saber quando a gente está doente. Mas a nenhum deles, pega essa chave, irmão, a nenhum deles Deus deu a capacidade de imaginar. Por mais inteligente que qualquer animal seja, o máximo que eles conseguem é perceber o que está acontecendo. Cara, eu quero liberar uma chave tão poderosa, ela pode mudar o teu ano. So good. Por mais inteligente que o animal seja, o máximo que ele consegue fazer é perceber o que já está acontecendo. A única espécie na criação que Deus deu a capacidade imaginativa somos nós. Qual que é a diferença entre perceber o que está acontecendo e imaginar o que vai acontecer? É a diferença entre um termômetro e um termostato. O termômetro, ele só percebe que está frio, mas ele não consegue mudar o ambiente. A igreja não foi chamada por Deus para perceber que as coisas estão mal. A igreja foi chamada por Deus para estabelecer aquilo que nós vamos viver. A igreja não foi chamada por Deus para falar, é verdade, esse ano está difícil, esse ano não sei se é o mais propício, esse ano talvez a gente precise fechar a igreja, ou quem sabe alugar um espaço menor, esse ano talvez a gente não pregue tanto sobre milagres de cura, porque você sabe, tem muita gente que está sofrendo com isso. Não, isso é um pensamento humano. A igreja foi chamada para se contrapor a toda a realidade ao nosso redor, porque Deus nos deu a capacidade de criar aquilo que ainda não existe. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé é trazer à existência aquilo que ainda não existe. A fé, irmão, é a prova daquilo que não se vê. A fé é uma confissão pública daquilo que todo mundo acha que não vai acontecer, mas em Deus você crê que já aconteceu. Eu acredito que esse é o nosso chamado em Deus. A imaginação cria um mundo que não existe. A fé torna esse mundo real. A imaginação criou esse culto aqui há 2 semanas atrás, quando a gente fez o convite para a Vitória. A fé fez com que esse domingo se tornasse real. Ao longo da semana, Deus vai começar a gerar em você, e você vai começar a imaginar como seria incrível viver tal coisa. E a tua fé pode tornar essa imaginação se tornar real. Irmão, você talvez nem percebe, mas você está talvez morando numa casa que um dia você já sonhou, ou vivendo num lugar que um dia você já sonhou, ou fazendo coisas que um dia você já sonhou, ou experimentando milagres que um dia você já sonhou. Você percebe que algo que um dia era só um sonho, Deus tornou real. O que você precisa fazer agora é aumentar a dimensão dos teus sonhos. Sonhe grande. I have a dream. Esse cara fez um discurso que mudou a história de uma geração. Décadas passaram e ele continua sendo lembrado não por conta de um discurso que tinha, mas porque ele se tornou a mensagem. A mensagem do Martin Luther King era: eu acredito que um dia negros e brancos, ou pretos e brancos, essa terminologia está mudando no Brasil, pretos e brancos sonharão juntos, sofrerão juntos, serão presos juntos. Eu acredito que um dia pretos e brancos, eles viverão coisas juntos, e nós seremos encontrados por Deus juntos, e seremos salvos juntos. Ele tinha um sonho, e esse sonho é: não haverá barreira racial. Eu acredito que um dia, uma parte do discurso dele, ele diz: meninos pretos, meninas pretas, e meninas brancas e meninos brancos sentarão juntos como irmãos. A minha pergunta é:
O que te consome? Qual é o sonho que você tem? Irmão, você não está aqui nesse mundo só para ter uma boa casa, financiar um bom carro e fazer o seu crédito ficar num bom número. Você não está aqui nesse mundo só para ter uma vida confortável, para comer num restaurante confortável no domingo e torcer para algum time. Irmão, Deus não enviou o seu filho para enfrentar a loucura que foi a dor naquela cruz, para nós termos uma moral melhor, uma conduta melhor. Francis Chan, ele diz, olha, a gente está entendendo que carregar a nossa cruz significa pagar as nossas contas, enfrentar as dores do dia a dia. Não foi para isso que Jesus enfrentou a loucura da cruz. Jesus enfrentou a loucura da cruz para tornar você assim como Ele é. Restaurar a imagem e semelhança, liberar sobre você a autoridade. Essa música que a gente acabou de cantar, Champion, quando eu levanto as minhas mãos, eu tenho autoridade. Quando eu abro a minha boca, quando eu libero a minha voz, muralhas cairão, gigantes tombarão. Por quê? Porque no nome dele eu tenho autoridade. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu tenho alguns sonhos para esse ano. Eu sonho com um movimento de oração que vai tomar uma dimensão que a gente ainda não imaginou nas nossas terças-feiras. Eu sonho com pessoas sendo tocadas pelo Espírito de Deus antes de entrar nesse auditório. Eu sonho com crianças tão empoderadas pelo Espírito Santo que elas manifestarão o amor de Deus só em passear pelos corredores em alguns momentos. Eu sonho, irmão, ainda esse ano, Deus vai enviar ainda mais famílias para cá, como já tem enviado. Mais 2 famílias largaram tudo no Brasil e estão a caminho daqui para viver a igreja com a gente. Famílias da Califórnia vindo para cá, famílias de Massachusetts vindo para cá. Eu acredito que a gente vai se constranger e em alguns momentos a gente só vai saber chorar de gratidão por aquilo que Deus está fazendo aqui. Eu sonho com um seminário teológico que vai abrir a nossa visão espiritual e vai ativar o dom que Deus já depositou em nós. Eu sonho com Deus movendo os príncipes da nossa geração, príncipes, líderes financeiros, líderes culturais, líderes em todas as esferas, e eles cooperarão com aquilo que Deus tem para fazer aqui. Você está comigo? Diga amém. Pastor, eu já entendi, a gente tem que sonhar grande, a gente tem que crer que algo vai acontecer, a gente tem que... Agora, me explica uma coisa, como eu posso saber se os meus sonhos são de Deus ou não? É uma das perguntas que eu mais recebo. Como saber se os meus sonhos são de Deus ou não? Existe um crivo prático para você utilizar. Alguém quer ouvir? Diga amém. Deus nunca vai te convidar para sonhar algo que seja possível realizar sem Ele. Pega essa chave, irmão. Como saber se os sonhos que eu tenho são de Deus ou não? Deus nunca vai te dar um propósito que não dependa dele para acontecer. Deus nunca vai te dar um propósito que não dependa plenamente dele para acontecer. Eu gosto de falar de mim porque eu só posso dar um testemunho pessoal, eu não posso falar por ninguém, eu tenho que falar por mim. Se alguém me falasse há 2 anos atrás, André, você não fala inglês, mas você vai ser levado por Deus para os Estados Unidos para pastorear lá. A sua filha não fala nem hello, mas ela vai precisar ser alfabetizada e fazer o elementary school e ela vai falar fluentemente em pouco tempo. André, eu vou te dar um filho nessa nova nação, e mesmo que coisas se levantem, eu vou ser com você. Quando você achar que está tudo indo muito bem, as portas vão se fechar. Você vai ter que pregar entre lockdowns e toque de recolher. Você vai precisar ter uma fé ativa e por uma tela de celular. Filho, eu vou te dar voz para tocar quase 20 mil pessoas através do seu Instagram. Você nunca viu tantos milagres como vai ver nesse tempo. Você nunca viu tantos cegos sendo curados como vai ver nesse tempo. Você nunca viu tantos paralíticos andando como você vai ver nesse tempo. Eu vou fazer algo incrível. Se alguém me dissesse isso há 2 anos atrás, eu diria, é impossível. Só se Deus fizer. E aí 2 anos depois eu posso vir aqui para te dizer, é possível, Deus fez acontecer. A minha pergunta é, quais são os sonhos que você está nutrindo para os próximos 2 anos? Aonde você se imagina daqui a 5 anos? Irmão, o que você espera construir com Deus daqui em diante? Qual é o teu projeto em Deus para 2021? Deus não chamou você para sobreviver, o plano dele para você não é só conseguir manter o que você já conquistou. Pastor, a minha expectativa em 2021 é só não perder mais nada. Não, irmão, você não foi chamado por Deus para ser um sobrevivente. Você foi chamado por Deus para escrever a história. Pastor, eu só não quero perder, eu só quero manter. Não, Deus não te chamou, irmão, para ficar tentando suportar o que Ele te deu. Deus te chamou para você superabundar de uma forma que aquilo que você tem vai transbordar e vai tocar quem está ao teu redor.
Vocês não pedirão emprestado, mas emprestarão às nações, é o que diz a palavra. Os seus celeiros não comportarão a colheita, é o que diz a palavra. Eu suprirei toda a tua necessidade segundo as minhas riquezas em glória, é o que diz a palavra. Você vai prosperar se for generoso, é o que diz a palavra. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu estou finalizando essa mensagem. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Eu lembrei essa semana de uma lista de compras que a Ceci fez quando a gente morava em Orlando. Eu estava indo para o mercado e a Ceci falou: pai, peraí, eu fiz a minha lista de compras também. E aí tinha vários emojis na lista de compra da Ceci, um desenho de um cookie, e na listinha dela estava Oreo e cookie com K. E eu olhei aquilo assim, muito mal escrito na época. Hoje a letra dela é 3 vezes melhor do que a minha, mas eu olhei aquilo e eu me senti o cara mais feliz do mundo. Por um princípio, a minha filha está desenhando o que precisa, e eu como pai tenho um prazer em poder dar o que ela me pede. Pega essa chave, irmão. O que Jesus fez foi didático. Uma das perguntas que Jesus mais fez enquanto caminhava aqui era: filho, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que aqueles homens precisavam. Jesus sabia que era a cura da cegueira naquele cego, que era a ausência da lepra para aquele leproso, que era começar a andar para aquele paralítico. Ele sabia, mas é como um pai que está indo para compras e está dizendo: filha, o que você quer que papai faça? Pai, eu quero enxergar, então seja feito conforme a tua fé. Pai, eu quero andar, então seja feito conforme a tua fé. Pai, eu quero sair desse arraial de leprosos e eu quero voltar a ver minha família, então seja feito conforme a sua fé. Irmão, Deus é Pai, Ele tem prazer de acrescentar para os seus filhos tudo aquilo que a gente precisa. Pastor, mas esse não é um evangelho de conforto. Não, esse é o evangelho da cruz. João 15 diz: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Olha, tudo é possível ao que crê. Irmão, eu vim aqui na manhã te despertar para um ponto que é básico, que a gente tem que entender. Tem sonhos que você ainda não viveu porque não se permitiu sonhar. Tem milagres que você ainda não experimentou porque não está crendo que eles vão acontecer. A minha pergunta para você é: qual é o impossível que está diante de você nesse ano? Apresenta para Ele. Qual é o nome dos teus gigantes? Quais são as barreiras? Qual é o nome dos leões que estão diante de você? Qual é a cova que talvez alguma circunstância te colocou? Irmão, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. É o que a palavra tem para nós. O mesmo Deus que criou cada estrela desenhou você, irmão. O mesmo Deus que desenhou cada estrela desenhou o teu futuro também. Você está comigo ainda? Diga amém. Agora, nem sempre vai ser fácil. Eu estou pregando aqui enquanto meu pai está num leito de UTI. 60% do pulmão do meu pai está comprometido. E eu estou aqui pregando sobre esperança, sobre futuro, sobre sonhos. Foi uma das noites mais difíceis para mim e uma das mensagens mais difíceis de organizar, porque enquanto eu fazia ela, eu parava todo o tempo falando: Espírito de vida, sopra sobre o pulmão do meu pai. Espírito de vida, lava as entranhas do meu pai. Espírito de vida, remove toda a inflamação do meu pai. Eles embarcariam na semana que vem para estar aqui, chegariam para o meu aniversário, e agora todo o meu clamor é só para que ele saia bem dessa situação. Irmão, o evangelho não é ausência de lutas. Eu já preguei sobre isso e eu quero ministrar com ainda mais propriedade nessa manhã. Mas o evangelho fala a respeito de ausência de abandono. Nós não seremos abandonados. Ele diz: pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Meu pai está internado no mesmo hospital que eu fui internado há 4 anos atrás. Meu pai está no mesmo UTI que eu fui entubado há 4 anos atrás. E ele vai sair pela mesma porta que eu saí há 4 anos atrás. Você crê nisso? O dia de ontem foi entre conseguir internação e respiradores e aprovação do plano. Foi um dia difícil, mas eu preciso viver o que eu prego, e é sobre isso que eu quero falar nessa parte final da mensagem. Para você viver alguns sonhos, você vai precisar aprender uma arte, se chama a arte de continuar.
A arte de continuar. Porque nem sempre vai ser fácil, nem sempre as coisas vão se abrir, as portas vão se abrir, nem sempre vai ter um anjo dizendo, pode entrar pelos portões celestiais, que já está tudo preparado. Não. Nem sempre vai ser assim, mas nós sabemos que a perseverança é o que diferencia meninos de homens. Tiago 1,3 diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu quero te convidar a entender isso, irmão, mesmo que algumas coisas não façam sentido hoje, não pare de sonhar. Mesmo que algumas coisas pareçam não estar acontecendo como você imaginava, não pare de sonhar. Move. Pastor, não faz sentido, continua se movendo, irmão. Pastor, mas parece que está tudo vindo contra mim, irmão. Continua se movendo, nada mudou. É assim desde o ventre da tua mãe. Tentaram parar no ventre da tua mãe, não conseguiram. Tentaram parar você na tua adolescência, não conseguiram. Tentaram parar você com uma frustração no relacionamento, não conseguiram. Tentaram parar você em 2020, talvez tentaram parar você essa semana. Irmão, eu estou pregando para pessoas que talvez existe algo do inferno tentando parar você exatamente agora. Mas a palavra que eu tenho para você é não pare, irmão. Não pare de sonhar, não pare de lutar, não pare de crer, não pare de continuar. Você precisa continuar, porque ninguém pode fazer por você. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, ele fala, Lázaro, vem para fora. Lázaro não pediu para ser ressuscitado, ele estava morto. Lázaro não ouviu o que Jesus falava, os ouvidos dele não funcionavam mais. Pega essa chave, irmão. Foi o próprio Jesus que chamou ele para fora, mas quando Lázaro vem, existe uma segunda etapa que é aí que muita gente está parando. A Bíblia diz que Lázaro vem para fora todo atado. Jesus então diz, então remova todas as ataduras dele e deem comida para ele. Tem muita gente que já saiu de um lugar de morte, mas ainda não se permitiu ser desatado para romper. Pastor, eu estou numa igreja, não é uma igreja que vai mudar a tua história. Pastor, eu sou evangélico, não é isso que vai romper o teu destino. Pastor, eu dou dízimos e ofertas, não é só isso que vai fazer você prosperar. Pastor, ei irmão, presta atenção, o que Deus está falando para nós é, eu já tirei você de um lugar de morte, mas eu preciso que você abra mão de tudo que te prende e corra para a vida. Não pare de sonhar, não pare de sonhar. Não pare. Isaías 53, pastor, me dá um exemplo bíblico de alguém que enfrentou algo que eu enfrento e não parou. Eu vou te dar um exemplo de alguém que enfrentou algo muito pior do que a gente enfrenta e não parou. Isaías 53, 3 diz, Jesus era desprezado, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como alguém de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas sabe qual é o final da história? Ele não parou por causa disso. Eu vou finalizar aqui. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu quero finalizar com algo que eu vi ontem e ressignificou muita coisa na minha fé. Não sei se você sabe, mas está acontecendo uma crise em Manaus. Alguém viu algo a respeito? E eu vi uma cena, alguns tanques de oxigênio chegando, alguns cilindros chegando, e os familiares que estavam do lado de fora, colocando nas costas e levando apressadamente para o UTI. Alguém viu essa cena? A picape para, o cara pega, vamos, coloca nos ombros, ele vai correndo. Para onde é? Aqui. Para onde é? A enfermeira fala, daqui em diante você não pode entrar. E eles correndo para pegar mais e mais, porque ele sabe que a pessoa que ele ama e está lá dentro precisa daquele fôlego que ele carrega. Pega essa chave, irmão, isso é muito poderoso. Como pastor, uma das coisas que eu mais ouvi é, cara, eu acho até bonito que vocês pregam, mas não faz sentido a sua religião. O Criador abrir mão de tudo para morrer pela criação. Esse é o escândalo da graça, irmão, presta atenção nisso. Minha pergunta para você é, quanto você pagaria para dar fôlego para um filho? O quanto você caminharia para conseguir curar o teu filho? O quanto de humilhação você enfrentaria para poder ter o teu filho de volta? O quanto de vergonha você estaria disposto a passar para poder ver o teu filho bem? O quanto de carga você carregaria, irmão, se isso dependesse da vida do teu filho? Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Eu quero te dizer que a cena que eu vi em Manaus é a mesma cena que alguns viram há mais de 2000 anos atrás.
Jesus está dizendo: se isso é necessário para ter você de volta, eu vou pagar o preço. Não faz sentido o próprio Deus abrir mão da sua vida pela criação. Não faz sentido enquanto você não é pai. Mas pergunta para um pai: o que você faria para ter o teu filho de volta? Meu pai, ele sempre falava: filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Pai, hoje eu entendo o que você falava para mim. Tem coisas que você só vai entender quando você for pai. Eu não consigo entender o escândalo da graça. Irmão, hoje eu consigo entender o escândalo da graça. Ele enfrentou toda a vergonha, se despiu, ele foi envergonhado, homem de quem os homens cobriam o rosto. Ele foi exposto, ele foi humilhado. Cuspiram nele, rasgaram suas vestes. Ele teve sede, deram vinagre, ele sentiu dor e espetaram a sua costela com uma lança. Por que você está compartilhando isso, André? Porque a gente precisa entender que a fé que nós carregamos é uma fé sobrenatural. Qual o motivo de estarmos de pé? Porque Deus não parou de sonhar com você. O meu convite, o meu apelo para você nessa manhã é: não pare também. Deus não parou de sonhar com seus filhos, não pare de sonhar também. Deus não parou de sonhar com a tua família, não pare de sonhar também. Deus não parou de sonhar com o teu futuro, não pare de sonhar também. Ele pagou um preço alto demais para a gente estar de pé nessa manhã. Pastor, mas não foi de graça? Foi de graça para nós, mas para Ele custou tudo. Foi de graça para nós, mas para Ele custou tudo, tudo, tudo. A palavra de Deus diz em Romanos que nós estamos ancorados nesse amor e nada é capaz de nos separar dele. Feche teus olhos, eu quero ministrar a vida sobre você. Não há nada capaz de nos separar desse amor, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem autoridade, nem o presente, nem o porvir. Nada na criação, nada nos céus ou debaixo dos céus, nada em 2020 ou 2021, nada, nada, nada. Seja câncer, seja algum tipo de prostração, seja ansiedade, sejam mentiras, sejam traumas, sejam correntes, sejam grilhões, sejam vendas, sejam mordaças. Não há nada, nada, nada capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero liberar isso sobre você. Você não vai parar de sonhar, pelo contrário, seus sonhos vão ser ressignificados nessa manhã. Você não vai parar de sonhar, pelo contrário, Deus vai aumentar a tua fé para que aquilo que parecia impossível em Jesus se torne inevitável. Você não vai parar de sonhar, irmão. Eu declaro em nome de Jesus, Deus aumentando a tua porção de fé, e quando todos disserem não vai acontecer, você vai encher o teu peito e você vai declarar: o meu Deus diz que já aconteceu. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, Deus trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança, como um bom pai que abriu mão de tudo para ter os seus filhos de volta. Eu quero te apresentar novamente esse Deus nessa manhã. Nada é impossível para Ele, nada é impossível para Ele. Não há nada que você tenha feito que Ele não possa te perdoar, não há nada que tente te parar que Ele não possa fazer você romper. Não há nada nos céus, na terra ou debaixo da terra que tenha mais poder do que o poder que esse nome carrega. Eu declaro em nome de Jesus, o próprio Espírito de Deus avivando você, ressuscitando sonhos em você. Eu declaro em nome de Jesus uma porção de fé nova, fresca, inabalável, sendo derramada sobre você. Em Jesus você vai ser imparável, indesistível. Eu declaro em nome de Jesus a fé do tipo de Deus ressuscitando sonhos, a fé do tipo de Deus curando suas enfermidades, sejam elas naturais ou emocionais. Eu declaro em nome de Jesus, Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo Espírito que trouxe Lázaro de volta à vida, fazendo os sonhos de Deus sobre a tua casa ressuscitarem também. Eu declaro em nome de Jesus, no lugar de vergonha, dupla honra. No lugar de mentiras, a verdade de Deus invadindo você. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, a despeito dos teus inimigos, Deus te dando uma nova patente ainda esse ano. Eu declaro em nome de Jesus, tempo de ativação de dons, tempo de andar sobre as águas, tempo de viver milagres. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, 2021 vai ser um ano da multiplicação, ano de sermos surpreendidos por Deus. Eu declaro em nome de Jesus, ano de sermos constrangidos por Deus. Eu declaro em nome de Jesus, ano de 2021 será o ano em que o meu Pai estará aqui e Ele será mais um testemunho de fé. Eu creio em nome de Jesus, 2021 é o ano em que Deus vai restaurar a tua casa, restaurar os teus sonhos, restaurar aquilo que parecia quebrado. O Deus que pode todas as coisas vai fazer uma vez mais
Uma vez mais, do it again, do it again, do it again, do it again. Pastor, mas eu tropecei. Então levanta e continua caminhando. Pastor, mas eu estou cansado. Então receba agora o renovo que vem da parte de Deus. Pastor, mas eu não consigo mais sonhar. Então seja inspirado pelo Deus que sonhou com você. Pastor, eu não consigo mais enxergar o meu futuro. Então que sejam abertos agora os teus olhos espirituais. Pastor, eu não consigo nem clamar mais. Então que saia toda a mordaça da tua boca. Abre a tua boca e profetiza, como Deus falou para aquele profeta diante de um vale de ossos secos. Pastor, mas eu não consigo mais me mover. Então que seja quebrada agora toda a corrente nos teus pés, todas as cadeias em torno de você, e comece a sonhar grande, porque é para esse lugar que Deus te chamou. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, como torrente de muitas águas vindo sobre terra seca, como uma chuva serôdia que vem pela manhã. Eu declaro em nome de Jesus novo tempo, novos sonhos, novos sonhos, novos sonhos, novos sonhos. Eu declaro em nome de Jesus a unção que despedaça o jugo sendo derramada sobre você, pés cansados sendo renovados. Eu declaro em nome de Jesus você se apresentando a Deus com mãos limpas e um coração puro. Que o fogo queime sobre o teu altar e ele nunca se apague. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus visão de águia, mãos paternais, coração como de um rei. Eu declaro em nome de Jesus fogo sobre os teus ossos. Eu declaro em nome de Jesus fome pelo sobrenatural de Deus. Eu declaro em nome de Jesus você e toda a tua casa servindo ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus os teus filhos sendo melhores que você e indo a lugares mais distantes do que você já foi. Eu declaro em nome de Jesus nenhuma promessa vai ser cancelada, nenhum sonho em Deus vai ser abortado. Eu declaro em nome de Jesus você vivendo o que Ele disse que você viveria, você tendo o que Ele disse que você teria, você entendendo que é quem Ele diz que você é. Essa é a minha oração. Se você recebe isso, fique de pé no teu lugar, levante suas mãos o mais alto que você puder. Feche teus olhos, levante as suas mãos, irmão. Isso aqui não é um encontro social. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A Bíblia não diz que o inferno virá contra nós e ele não conseguirá nos parar. Não, não, não. A Bíblia está dizendo: nós iremos contra o inferno e nós tomaremos de volta aquilo que é nosso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Levante suas mãos em nome de Jesus. Levante suas mãos e comece a liberar palavras de vida. Palavras de vida. Pastor, eu não sei sobre o que orar, então ora pelo meu pai, José Maurício Fernandes. Pastor, eu quero orar pelos meus filhos, então libera palavras de vida. Seus filhos serão, comece a declarar: os meus filhos serão boca de Deus na terra, os meus filhos serão avivalistas, os meus filhos transtornarão a terra com a porção de Deus que eles carregam. Pastor, o meu casamento está em crise, então comece a declarar, irmão, todo o laço do inferno que tenta parar minha casa sendo quebrado agora. Meu casamento sendo restaurado, a aliança que Deus fez se tornando inquebrável, a terceira dobra de Deus me sustentando. Pastor, eu estou doente, eu estou te ouvindo de um leito de hospital, então se agarre e confessa Isaías 53, Deus, Ele é a cura aos enfermos, Ele é a liberdade aos cativos, Ele é. Vamos, igreja, levante suas mãos. Começa a gerar os próximos milagres. Se tem alguém que fala em línguas, fale em outras línguas. Se tem alguém incendiado, pelo amor de Deus, transborda daquilo que você carrega. Tem uma história na Bíblia que fala sobre homens a alguns passos da promessa, sem coragem para acessá-la. Você já deve ter ouvido inúmeras pregações a respeito disso. A Bíblia fala a respeito de um povo que caminha no deserto por anos em busca de uma promessa. E quando chega diante dela, parte deles tem medo. Irmão, olha para mim. Crer que tem uma promessa é o primeiro passo. Caminhar em direção a ela é o segundo passo. Não desistir enquanto você não se aproxima dela é o terceiro passo. Mas existe um passo final, que é você se apossar daquilo que Deus já te confiou. Cuidado com as falsas linhas de chegada.
Anota isso e medita nisso, irmão. Cuidado com as falsas linhas de chegada, porque pode ter cheiro da promessa, pode parecer com a promessa, pode até estar no lugar da promessa, mas se você não acessar, é só uma promessa. Olha que interessante, olha o que a Bíblia diz. Está lá em Números 13:30. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Glória a Deus. Números 13:30 fala a respeito dos espias que são enviados para mapear a terra prometida. E o que eu acho interessante é que o nome por si só chega a ser quase uma ironia de Deus. Como que o povo chama aquele lugar? De terra prometida. Irmão, olha para mim. Não é uma terra que eles acharam do nada. Não é uma terra que alguém falou para eles. Era uma terra que o próprio Deus havia prometido para eles. Não confiar numa promessa significa fundamentalmente desconfiar do caráter de quem fez a promessa. É por isso que, para ter medo conhecendo quem Deus é, eu vou precisar esquecer quem Ele é, porque é impossível conhecer o coração do Deus que fez a promessa e ainda assim ter dúvidas se Ele vai cumprir a promessa. Você está comigo? Olha o que a Bíblia diz. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente, cara, eu amo esses detalhes, porque essas chaves carregam tanto poder, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31, porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Irmão, guarda isso. Primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Caleb então fez o povo se calar perante Moisés. Tem milagres que você só vai acessar quando você calar a multidão que tenta te fazer desacreditar do que Deus já te fez acreditar um tempo. Caleb não fala: gente, com licença, só um minuto. Gente, vamos ser um pouco amigável, não, vamos quando algo faz sentido, me ajuda aí, gente. Sensato, thank you so much. Vamos ser um pouco sensato. Vamos fazer uma votação. Irmão, tem momentos para a gente ser amigável, mas tem momentos para a gente se posicionar. Tempos de guerra não são tempos de administrar problema. Tempos de guerra são tempos de avançar sem pedir licença. A Bíblia diz que ele cala o povo e lembra da promessa. Olha os termos que ele usa: certamente possuiremos, seguramente prevaleceremos. Irmão, certeza e segurança só tem quem confia em quem prometeu. Ele está dizendo: é certo, não tem como dar errado. O meu coração está seguro, porque eu sei quem prometeu. Então ele cala a multidão e ele traz à memória a promessa. Irmão, tem promessas que você não está confiando, porque a voz dos ruídos ao teu redor se tornou mais alta do que a voz da promessa dentro de você. A gente vê isso com a filha de Jairo. A Bíblia diz que quando chega lá, Jesus diz: olha, a menina não morreu, apenas dorme. E a multidão riu dele. Guarda isso, irmão. A multidão que chorava a morte dela, agora ri do milagre dela. Olha para mim. Você percebe que a multidão não tem dificuldade de chorar a tua desgraça, mas tem dificuldade de celebrar o teu milagre? Eu quero pregar nessa manhã. Tem alguém que está comigo? A filha de Jairo morreu, todo mundo se reúne para chorar. Jesus chega na casa e fala: não, ela não morreu, ela apenas dorme. Todo mundo começa a zombar do milagre. Irmão, chorar com os que choram é bíblico, mas se alegrar com os que se alegram também. E a multidão nem sempre tem as duas partes, dos dois lados dessa moeda. Tem gente que quer chorar com você, mas não consegue celebrar com você. Por quê? Porque a dor conecta. A dor é algo que é fácil de conectar. É por isso que uma pregação almática é fácil da gente se conectar. A gente está chorando, daqui a pouco está todo mundo emocionado. Por quê? Porque a minha dor conecta com a sua. É um ponto de contato. E a multidão tem essa característica. A multidão consegue se assimilar e ver algo que conecta com a sua dor, mas nem sempre ela vai confiar no milagre que Deus prometeu para você. E é por isso que o que Caleb fez foi exatamente o que Jesus fez tempos depois. A Bíblia diz que
Jesus então mandou que a multidão saísse, e aí então ele entrou na casa. Tem milagres que só vão entrar na tua casa quando a multidão sair dela. A promessa só começa a ter mais espaço dentro do meu coração quando as opiniões começam a ter menos espaço dentro dele. Você está comigo? Diga amém. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos. E aqui tem uma outra chave poderosa: e a possuiremos em herança. Caleb sabia que a conquista que eles viveriam não tinha a ver com a força dos exércitos que eles tinham, mas com a força da promessa que eles carregavam. Irmão, olha para mim. Não tem nada mais poderoso do que receber de Deus aquilo que Deus desejou te dar. É uma herança, é irrevogável, intransferível, inquestionável, está acessível. O que eu preciso ter? O que eu preciso fazer então, pastor, para poder ter acesso à minha herança? Primeiro você precisa conhecer ela. Alguém que não sabe a herança que carrega é como alguém que não carrega herança nenhuma. Segundo, você precisa ter consciência, maturidade para receber a herança. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menino, de nada difere do escravo, mesmo que seja dono de tudo. A Bíblia está dizendo, a questão não é se você tem herança, a questão é se você tem maturidade para poder acessá-la. Porque enquanto não temos maturidade para acessar a herança, de nada diferenciamos dos escravos, não temos acesso a nada. Caleb entendeu algo que poucos entenderam. Essa terra vai ser conquistada não porque o nosso exército é bom, mas porque a nossa herança, ela é real. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus? Eu declaro que 2022 vai ser um ano de você fazer menos força e viver mais milagres por graça. Favor imerecido marcando seus dias. Favor imerecido levando você a lugares que sozinho você não poderia. Eu declaro em nome de Jesus, a gente não vai caminhar debaixo de uma autojustiça. Não é porque você fez para merecer, é porque Jesus fez e entregou para você. Não é porque você é bom, é porque o Pai é bom e Ele desejou te dar. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, a herança que Ele estabeleceu para essa nova estação sendo liberada sobre você, e nada vai reter aquilo que Deus declarou que te daria. Eu declaro plenitude sobre você e sobre a tua casa, para viver cada promessa que Deus confiou para você. Se você crê nisso, diga amém. Você pode celebrar no seu lugar. A possuiremos em herança. Não tem a ver com o que eu vou conquistar, irmão. Tem a ver com o que eu vou receber. Você só tem que estar lá no dia da batalha. Gideão reúne milhares de homens. Deus fala, tem gente demais. Aí alguns milhares saem, ele olha, tem centenas. Ele fala, tem gente demais ainda. Até que ficam 300, ele fala, tá bom. Gideão, isso é para que quando vocês vencerem a batalha, não se orgulhem do número de homens que tinham com você, mas tenham plena convicção que a vitória foi dada pelo Deus que foi com você. Deus não precisa de números, irmão. Ele só precisa que a gente acredite, confie naquilo que Ele disse que faria. Se Deus disse que vai acontecer, declara comigo, já aconteceu. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E aqui tem uma outra chave interessante. Números 13, 33, um pouco mais à frente, eles falam assim, nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Olha que interessante. Eles olham para o seu exército e olham para aquele exército, e eles falam, aos nossos olhos a gente é como um gafanhoto, e aos olhos deles também. Só esqueceram de perguntar aos olhos de Deus como eles se pareciam. Mas sabe o que é interessante? Olhando para a história deles, isso parece óbvio, mas é exatamente aí que a gente tropeça muitas vezes. A gente se olha e procura no espelho respostas para viver o que Deus disse que a gente viveria, e não encontra, porque não é natural o que vai te dar acesso a uma promessa sobrenatural. A gente olha para os desafios, para os nossos gigantes, e a gente olha para eles e olha para a gente e fala, não tem como acontecer. Mas a promessa não acontece por aquilo que você tem
ou pelo tamanho que os seus gigantes têm, mas é por aquilo que Deus disse que faria. Deus disse que faria algo na América, então eu não posso olhar para mim e falar, eu não tenho visto, eu não falo inglês, eu nunca vim para cá, tá tudo novo, não conheço ninguém. Ou olhar para a América e falar, tem outros ministérios mais incríveis, que estão aqui há mais tempo, que tem mais recursos, porque não tem a ver comigo e não tem a ver com eles, tem a ver com Ele. Faz sentido para você? Ele ama confundir os que pensam que são e promover os que sabem que não são, mas sabem quem Ele é. Os que pensam que são serão abatidos. A soberba precede a queda. Os que sabem que não são e confiam no grande eu sou, esses são os improváveis. É quando a gente vê alguém que a gente fala, cara, não faz sentido o que ele está vivendo. Pois é, ele parou de olhar para si e para os outros e voltou a olhar para quem prometeu. Irmão, olha para mim, 2022 tem inúmeras promessas esperando por você e para a tua casa. Mas se você olhar para a economia, você vai desistir de confiar nelas. Se você olhar para as fronteiras, se você olhar para a política, se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para o que os outros dizem, Deus está chamando a gente a olhar de novo para aquilo que Ele já disse que faria. Você está comigo? Eles se sentiam fracos em relação aos povos que já estavam lá. Mas essa é a chave. O que vai te dar acesso à promessa não é a tua força, é a promessa. A promessa é a chave que abre qualquer porta. Você já parou para perceber, irmão, que independente do tamanho das portas, todas elas carregam quase que proporcionalmente o mesmo tamanho de chave? Você teve a oportunidade de ir na casa de alguém milionário ou alguém que tem muito dinheiro e a porta da casa dele é maior do que o pé direito dos 2 andares da sua? Alguém já foi numa casa assim? Aí você olha aquela porta e fala, mano... Mas a chave que abre aquela porta não é proporcional ao tamanho daquela porta. Esse é o poder da chave. A chave é o que libera acesso. Se são portas pequenas ou portas enormes, o que você precisa para acessar é a chave. E qual é a chave que vai te dar acesso à promessa? Se você crer e não duvidar, assim será feito. Em outro momento a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. A fé é tratar coisas que não são como se já fossem. O que dá acesso à promessa é crer e não duvidar. Aqui a gente está vendo homens que voltaram dizendo, não tem como, vamos desistir. A gente está vendo um homem que está dizendo, irmão, Deus prometeu, vai acontecer. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!